Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal da Círculo aqui no YouTube. Eu me chamo Beethoven Cavalcante, sou artesão e criador de conteúdo de DIY e macramê. Vocês podem me encontrar nas redes sociais como @Beethoven Cavalcante, no TikTok, no Instagram e aqui no YouTube também. E a minha marca de artefatos têxteis ATC Studio, como @tc.studio no Instagram. Para mais informações, vocês podem ver aqui pelos links, tá bom? Então, hoje a gente vai aprender um painel de folhas em macramê. Olha só que lindeza, gente! Vamos para a lista de materiais. O fio que a gente vai usar é o Marrocco Natural número 10 da Círculo. Para fazer o endurecimento das folhas, a gente vai usar o Endurece. Para fazer o corte das folhas, é muito importante usar uma tesoura de qualidade. Então eu estou usando essa tesoura aqui, que é a tesoura de alfaiate, tamanho 9,5 da Círculo também. Como auxiliar, a gente vai usar aqui um pincel para estar passando o Endurece, um pente para poder pentear as folhas, e uma fita crepe ou uma prancheta para a gente estar usando como suporte, tá bom? Eu vou aproveitar aqui a base de corte para fazer também tá tirando as medidas, já que ela é toda milimetrada. E como base para o nosso painel, eu vou usar esse galho natural aqui. Ou então, se você quiser usar um roliço de madeira, fique à vontade, tá bom? O nosso painel, como a distância da folha até o galho, elas têm tamanhos diferentes, então esse fio, que é o fio guia, que vai estar aqui segurando cada uma das folhas, eles vão ter tamanhos diferentes, certo? Então, esse fio maior aqui, ele vai ter uma distância total de 30 centímetros. Esse segundo aqui, essa segunda altura, uma altura de 25 centímetros. E essa menorzinha, que é das duas das pontas, ele vai ter uma distância total de 20 centímetros, ou seja, ele vai sempre subindo, cada folha ela vai subir 5 centímetros, tá certo? Então a gente vai medir aqui o fio guia, que é como se o fio estivesse indo, dando a laçada lá em cima e voltando. Então esse fio maior aqui, ele vai ter 77 centímetros, esses dois menores aqui vão ter 67 centímetros e os dois das pontas vão ter 57 centímetros. Isso para essa base que eu estou usando aqui, tá certo? Se você for usar uma base mais fina ou muito mais grossa, essas medidas vão se alterar um pouquinho, então você vai precisar fazer o teste de quanto de fio vai gastar para fazer aqui a laçada inicial, tá bom? Então vamos lá, vou cortar aqui todos os fios e cada folha vai ter 36 fios de 20 centímetros cada. Então eu vou cortar 36 fios de 20 centímetros para fazer cada uma das folhas e o fio guia de cada uma. Para facilitar o corte, eu vou usar esse vidro aqui que eu tenho. Ele tem exatamente 20 centímetros e eu vou usar essa peça de vidro como um gabarito para fazer o corte dos fios. Então eu venho, posiciono aqui e vou enrolando aqui ao redor. Então eu já tenho, ó, duas pontas, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 35, 36. E a gente já tem material suficiente para fazer uma folha. Então é só tirar aqui, ó. Vou segurar aqui nessa ponta aqui de cima. Então, com todos os fios juntos. Pronto. Soltei todos os fios. Aproveitando aqui a própria base que é milimetrada, ela tem 57 centímetros. Vou tirar aqui o primeiro fio. Lembrando que todos os fios são duplicados. Vou tirar aqui o segundo. Vou prender
com fita aqui na minha base. Se você quiser prender em cima e embaixo para deixar o fio guia, bem tensionado, já facilita bastante também. Então, como a gente vai trabalhar com os fios duplicados, então sempre pegue 2 pontas. Para fazer o nó duplo, dessa forma, a gente dobra o fio ao meio, a dupla de fios ao meio. Eu vou posicionar aqui por detrás do nosso fio guia. Venho com mais 2 pontas. Dobro elas aqui ao meio. E essa voltinha aqui, eu vou passar o quê, ó? Vou passar essas perninhas dessa que já tá aqui por debaixo, por dentro dessa volta. E venho aqui com essas 2 pontas e passo por dentro dessa alça que tá aqui do outro lado. E aperto. E qual a altura certa pra gente começar? A altura que essas pontas aqui se igualem com o fio guia. Pronto. Elas estão mais ou menos aqui nessa mesma altura. Agora a gente vai prender os outros fios subindo. Então eu venho sempre aqui, pegando as duplinhas, coloco por debaixo do fio guia, pego mais uma dupla, passo a alça por dentro dessas pontas de cá, do que está por baixo, e venho com essas pontas e passo por dentro da alça do que estava por baixo, e aperto. E a gente vai fazendo todo com nó duplo. Daí aqui a gente vai fazer 9 laçadas, tá bom? Terminei aqui de prender todos os nós. Foram 9 nós ao total, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Todos eles sendo trabalhados com os fios dobrados. Tanto o fio guia tá com o fio dobrado, né? A gente tem 2 pontas. Como cada um dos nós, tem 4 pontas de fio aqui também, certo? Para cada um dos lados. Depois da folha montada, a gente vai pentear essas franjas. Então eu vou usar aqui esse pente fininho, tá? Então com muito cuidado a gente começa aqui, ó, penteando das pontas até chegar aqui na parte de cima, encostado dos nós. Então tem que ter muita paciência aqui nesse momento, porque a gente vai bem devagarzinho. Se quiser separar por franja, é importante pentear bem os 2 lados, né? Vocês veem que eu penteio também o fio central, né? Que é o nosso fio guia, que fica aqui para baixo. Ele vai fazer parte da folha também, certo? Então, depois que pentear bem aqui os 2 lados, esse aqui já é a parte de trás da folha. Vou virar aqui. Já alinho todos os fios aqui, puxando eles para baixo, né? Porque é o formato que a fibra vai ficar quando a folha estiver montada. E aqui já é a hora da gente fazer o endurecimento da fibra. Então vou soltar aqui. Como eu não quero sujar a minha base, eu vou usar aqui esse plástico, tá? Poderia ser um papel, craft, alguma coisa que só para forrar. Eu prefiro usar algo de plástico porque não tem perigo de grudar depois. Então, venho aqui com o endurece. E com o auxílio de um pincel, é só você ir passando, puxando da base aqui do nó para as pontas. Então, do jeito que eu já penteei aqui, montando o formato, eu venho aqui puxando. Então, ó, eu vou juntando aqui a fibra toda. Pode passar bastante. Se quiser, pode passar também aqui em cima do nó. Se quiser, pode passar a mão também aqui para ela dar uma alinhada nos fios. E aí, depois de passar o endurece nos 2 lados da folha, a gente vai deixar secar completamente o produto na fibra. Aqui eu já tenho todas as folhas endurecidas, certo? Já estão bem secas, elas ainda
continuam macias, né? O produto ele não deixa a fibra completamente dura, né? Ela deixa essa maciez que é bem legal. Então tenho aqui 5 folhas, né? Que é a quantidade que eu vou usar. E vocês veem que os cordões, os fios guias todos já estão no tamanho certinho que a gente vai ancorar no galho depois, tá bom? Para fazer o recorte dessas folhas, a gente vai precisar de um molde. Então, tanto a gente pode usar molde de MDF, mas o que eu mais gosto de fazer são os meus próprios moldes. E aí eu consigo um formato e um tamanho de folha personalizado. Então eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho como é que eu costumo fazer os meus moldes. Então, usando um pedaço de papel craft, você pode dobrar ele aqui ao meio, certo? Depois de dobrado ao meio, eu vou já aproveitar aqui o mesmo desenho dessa folha aqui que eu tenho para vocês, que eu vou usar. Então, posiciono aqui, ó. Imagino que aqui, essa parte dobrada é o meio da minha folha. Então, eu vou vir e vou desenhar metade da folha aqui nesse papelão. Então, do jeito que tá aqui, eu venho. E depois é só fazer o recorte aqui nessa marcação. E a gente vai ter a folha no formato e no tamanho que você quiser fazer aí em casa, tá bom? Então, venho aqui com esse molde, posiciono em cima da minha folha. Eu aproveito aqui, ó, esse meio, essa marcação aqui, para alinhar aqui, ó, com o meu meio do nó, certo? Você alinha bem certinho aqui com o meio da folha. Segura bem. E com a tesoura, você vai fazer aqui o recorte. Se quiser deixar uma margem, pode deixar. Se quiser cortar bem rente da folha, também pode cortar. Então, eu vou cortar aqui bem rente, porque eu já sei que eu gosto desse tamanho, desse formato aqui dela. Mas se você ainda não tiver muita segurança desse formato que você fez, ou do tamanho final que você vai precisar para usar na sua peça, você pode cortar deixando uma margem. E você vê que uma tesoura bem afiada faz toda a diferença nesse momento. Porque ele não vai cortar mastigando. Olha só. O meio da folha ficou bem igualado aqui, ó. Dos dois lados a gente tem o mesmo comprimento de franjas de um lado e do outro. Daí eu vou fazer isso com todas essas folhas aqui. Venho novamente, igualo aqui, ó, o meio. Posiciono aqui a partir do finalzinho aqui da parte de cima. E a gente corta aqui com essa sobra para a parte de baixo. Depois que você tira o molde, se você achar que ainda tem algum canto que ficou com ponta, alguma coisa assim, você pode vir à mão livre também. Inclusive, se você não quiser fazer molde, né? Você não precisa estar usando molde. Você pode fazer esse recorte todinho na mão livre, tá? Não tem problema nenhum. Então, aqui a gente já tem todas as penas. Vou separar aqui pelo tamanho do nosso fio guia. Então, essa daqui, a menorzinha, é a da ponta. Já temos aqui todas as folhas. Para fazer aqui a montagem, antes de fazer a montagem, eu vou colocar aqui algumas bolinhas, né, de detalhe. Então a gente vem aqui, segura aqui essa ponta, vai passando e torcendo, ó. Você vai torcendo, puxa bem. Já coloquei aqui as bolinhas, ó, na folha maior, coloquei 3, nas duas médias coloquei 2 bolinhas e nas 2 folhas das pontas eu coloquei apenas uma. Então a gente vai agora ancorar essas folhas no nosso galho, tá? Lembrando que pode ser um galho, pode ser um outro tipo de bastão que você tenha em casa aí também.
Então, para prender aqui as folhas, a gente vai fazer um nó de laçada. Como é que a gente faz um nó de laçada já com o fio aqui montado? Então, eu viro aqui, deixa eu só tirar aqui essas que estão aqui embaixo, para facilitar a visão aqui para vocês. Ó, do jeito que eu tô aqui com esse fio, com a voltinha, eu vou descer aqui, ó, essa voltinha por cima aqui do comprimento dela e vou abrir aqui, ó. Vou fazer esse movimento, ó. E agora eu vou puxar aqui esse meio. Então a gente vai criar aqui uma laçada. Venho com o bastão. Essa daqui é a nossa pena do meio. Então vou procurar aqui mais ou menos o meio desse bastão. Deixa eu posicionar aqui no meio aqui da minha mesa. Pronto, o meio do bastão é bem aqui mesmo. Ó, os fios já ficaram alinhadinhos aqui, perfeito. Agora a gente vem com a outra folha, faço o mesmo movimento, vou encaixar agora por esse lado de cá. Dá uma ajeitadinha aqui, para não ficar um fio por cima do outro. Depois a gente ajeita direitinho essas distâncias entre elas. E agora, as menorzinhas. Finalizado aqui o nosso painel, a gente tem duas opções de pendurar esse painel aqui na parede. Eu posso deixar ele sem colocar aqui uma alça e colocar duas buchas com os ganchinhos e pendurar ele de uma forma bem mais clean, bem mais limpa na parede. Ou a gente pode colocar uma alça. Eu vou ensinar aqui vocês rapidinho a fazer uma alça bem simples. Eu peguei aqui duas pontas de 1 metro, já dei um nozinho aqui em uma das pontas. Vou dar aqui mais um nozinho aqui na outra, só para segurar essas duas pontas juntinhas, elas não saírem do canto, tá? E aí, eu venho aqui, ó, com o fio, coloco ele por baixo. Eu vou posicionar a alça entre a última e a penúltima folha, tá? Então, eu venho aqui com ele por baixo e saio com ele aqui por dentro dessa laçadinha, tá? Posso puxar isso aqui bem para trás para a gente depois esconder aqui essa ponta. Se você não quiser que fique essa ponta aqui sobrando, você pode vir com um pouquinho de cola instantânea. Cola aqui essa pontinha, ó, para não ter perigo de soltar. E depois é só aparar aqui essa sobra. E está pronto o nosso painel. E esse é o resultado final do nosso painel de folhas em macramê. Espero muito que vocês tenham gostado desse tutorial. Não esquece de deixar o like aqui no vídeo e se você ainda não é inscrito no canal, não esquece de seguir a Círculo aqui no YouTube. Beijão!